Uma canção que demonstra o meu amor, a minha paixão pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou. O anelo, o grande desejo do meu coração é isso que meu coração quer, o meu Senhor Jesus, o Rei do Universo. Quão formoso és, Senhor, cantamos agorinha, formoso és, pois é, quão formoso és, Deus do Universo. Senhor nos deu essa revelação, Senhor. Como vemos na Tua palavra,
Os santos do Velho Testamento viveram na esperança de ver o Messias. No Novo Testamento, nós já temos essa revelação que se deu pessoalmente aos discípulos primeiros e deixaram escritos para o nosso ensino o seu testemunho. Nós vimos, nós convivemos, nós tocamos nele. E nós temos essa revelação maravilhosa e podemos contemplar o Senhor, porque já sabemos como Ele é, como Ele veio aqui e como Ele virá, porque Ele prometeu. Assim nós esperamos, Senhor, confiantes na promessa do Senhor da glória. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Só nós. Enquanto nós estivermos conscientes da situação, cada um sabe da situação em sua casa, questão de doença, infecção, seja gripe, seja Covid. A gente consulta toda semana os irmãos para saber como estão. Então, observados os cuidados, nós continuamos nos reunindo com poucos irmãos aqui, ou não. Quando o número de infectados é muito grande, os irmãos já sabem, já aconteceu da gente suspender as atividades no domingo por segurança, por precaução. Foi nem o Estado que mandou, nós mesmos tomamos a iniciativa de fechar porque vimos que era altamente perigoso, né? Mas hoje estamos aqui com um pouco número de irmãos que puderam vir, e os outros que não puderam ou não quiseram, ou seja o que for. Mas os que estão aqui pela graça de Deus, e nós também. E vamos ouvir a palavra de Deus para que a gente possa interiorizar os ensinamentos da palavra e pedir graça a Deus para nos dar força para pôr em prática. Porque só ouvir por ouvir, o juízo é maior. Porque como Jesus mesmo disse, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então quem nunca ouviu, será um tipo de cobrança. Quem já ouviu e não faz, a cobrança é muito maior. O juízo será muito maior. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então nós vamos falar hoje, irmãos, em Josué. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué deu continuidade ao ministério de Moisés, como os irmãos sabem, e introduziu o povo na terra prometida desde lá de Abraão. Josué foi quem introduziu o povo. Moisés foi barrado pelo Senhor porque desonrou o Senhor na última hora, desobedeceu. Desonrou é desobedecer ao Senhor. Deus mandou ele falar a rocha e ele com raiva bateu na rocha. Então ele não fez o que o Senhor mandou. O que foi demais que Moisés fez? A primeira vez Deus mandou ele bater na rocha. Então na segunda vez Deus mandou ele falar a rocha, ele com raiva lá do povo bateu na rocha. Foi o que ele fez demais? Tudo. Ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor mandou ele falar a rocha e não bater, não. Então ele desonrou o Senhor. E o Senhor disse: por que me desonraste? Também não entrarás na terra prometida. Então, irmãos, nós vamos ver aqui Josué, no capítulo 7. Nós vamos ver algo que eu já falei para os irmãos aqui em outras ocasiões, especialmente nas aulas. Nós vamos ver que confissão de pecados é glorificar a Deus. Confessar pecados é glorificar a Deus, é louvar a Deus. É dar a Deus a glória que Ele merece, a soberania que é dEle, e dizer a Deus o quanto nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia. Por isso nós estamos confessando o nosso pecado. Quem não confessa pecado é um arrogante, é um orgulhoso, não é salvo. Então, olha só, Josué 7, nós vamos ler do 19 até o 26, e vamos fazer alguma remissão a alguns versículos anteriores aqui, para o entendimento da mensagem. É o episódio logo depois da vitória sobre aquela do muro que caiu, como é o nome? Jericó. Logo depois da vitória sobre Jericó, Israel perdeu uma batalha para Ai, um paizinho de nada, uma cidadezinha de nada. Aí nós vamos ver aqui. Então disse Josué a Acã: filho meu,
dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e as barras de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os a fogo. E levantaram sobre ele um monte de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama de Vale de Acor até o dia de hoje. Então, irmãos, o contexto aqui é exatamente logo após a batalha que Israel ganhou no grito, gritaram, então desabou o muro de Jericó e tudo, e Deus mandou que queimassem, matassem e queimassem tudo, à exceção do ouro e da prata. O ouro e a prata era para ser trazido para o templo do Senhor, para a casa do tesouro. O resto era para queimar tudo. Gente, galo de briga, urubu, o que fosse, tudo. Matem e queimem tudo. Aí o nosso amigo Acã viu uma capa babilônica muito bonita e a cobiçou e ficou com ela. Era para ser queimada. Viu um ciclo de prata e uma barra de ouro e também, pegou isso também e levou para sua casa. Logo em seguida houve uma outra batalha contra uma cidadezinha, um paizinho de nada chamado Ai. Foram só alguns homens, inclusive. Perderam a batalha. É esse o contexto. Então, irmãos, há 2 semanas, eu ainda vou falar mais sobre isso aqui. Há 2 semanas nós tivemos uma demonstração vergonhosa da indignidade de pastores do nosso meio. E o que é pior, eles dizem que agem daquele jeito para a glória de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, até mesmo para saber o que é glorificar a Deus, o que é louvar a Deus. Quando eu fiz minha pesquisa, 12 anos atrás, eu entrevistei vários pastores, vários presbíteros, vários seminaristas. E eu perguntei aos irmãos: irmão, para você o que é louvar a Deus? O que é glorificar a Deus? Pasme, irmãos, de quase só 2. Eu entrevistei cerca de 13 líderes, só 2 tinham noção exata do que é glorificar, do que é louvar a Deus. Os outros achavam que era cantar. Eram pastores. Então, irmão, nós precisamos saber o que é glorificar. Por isso nós insistimos em denunciar aqui falsos pastores, especialmente os do nosso meio. E a lembrar o quanto a igreja precisa de pastores piedosos, fiéis, que ensinem o povo de Deus segundo a sua palavra. A mensagem do boletim está hoje, o ofício de pastor. A primeira pergunta do nosso catecismo, o catecismo lá de Westminster, do tempo lá de Calvino, sei lá quem, Lutero: qual o fim principal do homem? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, para que o homem foi criado? E a resposta é: o fim principal do homem, ou o homem foi criado para glorificar a Deus e gozar da sua presença perpetuamente. Ou seja, o homem foi criado para louvor da glória de Deus. A questão é: o que é que significa isso? É vir para a igreja de domingo cantar? Como é que nós devemos glorificar
louvar, enfim, como é que nós devemos adorar a Deus? É só no domingo, no que a gente chama de culto? Que ensinamento e exemplo nos dão os pastores? Os líderes da igreja, como eu disse há 2 semanas atrás, uma vergonha, uma indignidade, traição, politicagem safada, a lá PT, PMDB, os cambal, mesmo jeito. Aliás, pior, porque desses lugares, PT, PMDB, só tem bandido, e na igreja não, tem-se que são homens santos. Pois é, são piores. Então, como é que a gente vai saber se eles estão certos ou não? Se o que eles estão fazendo é para a glória de Deus ou não? Palavra. A palavra de Deus é o único meio que Deus providenciou para nos dizer o que é glorificar, o que é louvar. É a palavra que vai nos dizer se o pastor está ensinando certo ou não. É pela palavra. Lembra lá de João, 1 João capítulo 4, versículo 1? Julgai. Julgai é, preste atenção, discernir os espíritos. Não é espírito, é quem é que está falando aqui. Vê se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora enganando a muitos. Qual é o espírito que está nesse indivíduo que está aqui falando? É de Deus? Como é que eu sei que é de Deus? Se estiver falando de acordo com a palavra de Deus, rigorosamente. Se não estiver, é o falso profeta e o espírito está nele, é do demônio, dentro de uma igreja. Olha, irmãos, nós não fomos criados para louvor da glória de Deus, não é isso a tal da primeira pergunta? Então prestem bem atenção. Se nós fomos criados para louvor da glória de Deus, até por dedução lógica, nós existimos, fomos criados para louvor da glória de Deus. Então, por dedução lógica, glorificar, louvar, adorar a Deus, nada mais é do que uma condição existencial do ser humano. Ou seja, eu louvo a Deus com a minha existência, eu louvo a Deus com a minha vida, naturalmente, com a minha vida. Tem um momento de louvor, de adoração em especial? Tem. Meus momentos de oração, no meu quarto secreto, em reunião de oração, em igreja, que todas, 100% são enganação, manipulação de pessoas, negócio de reunião de oração. Você tem que orar. Todo crente tem que ser uma pessoa de oração. Onde? No seu quarto secreto, como Jesus ensinou. Ah, então é proibido fazer reunião de oração? Não, não é proibido. Mas não é regra. Quem inventou isso? A igreja. Quem é a igreja para inventar alguma coisa? Quem deu poder para a igreja inventar alguma coisa? Foi o que Jesus ensinou. Por que o que Jesus ensinou não vale? Vale o que a igreja inventou. Só há um ensinamento sobre como orar. Quem deu foi Jesus. Vá para o seu quarto secreto. Não fique orando nas salas, nas praças, que nem os fariseus, que querem ser vistos. Jesus ensinou isso. Por que isso não vale? Vamos à palavra. Como é que eu louvo a Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Com a minha vida, com o meu existir. Onde quer que eu esteja? Momentos separados é outra história. Aí são momentos pessoais, comigo e Deus. Como Jesus, toda vez que Jesus ia orar, ele se afastava dos seus discípulos. Ele nunca fez reunião de oração com os seus discípulos. Ele toda vez se afastava e ia orar sozinho. Por que não serve isso, os ensinamentos de Jesus? Que a igreja inventou que reunião de oração, que a gente vai aqui chorar, se abraçar, um orar pelo outro. Quem é que quer se arrepender dos seus pecados? Ninguém. Qual é o pastor que chama os pecadores ao arrependimento na reunião de oração? Nenhum. Jesus vai te abençoar, irmão. Isso é mentira. Isso é um pastor falso. Detalhe, os irmãos também. Ovelhas falsas. Então, irmãos, é a nossa existência. Por isso que Paulo diz, mais de uma vez, mas duas pelo menos é bom lembrar. Em Romanos 14:8 ele diz que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, a minha vida ou minha morte, seja o que for,
é para louvor da glória do meu Senhor. Foi para isso que eu fui criado. Aos Coríntios de novo, ele diz lá em Coríntios 10, 31, questão de comer ou não comer, não sei o que. Isso. Presta atenção, minha gente. Presta atenção. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É a sua vida, é a sua existência. Não é o momento de comer isso ou deixar de comer aquilo. Não é o momento de estar aqui na igreja ou estar no meu trabalho. Você existe para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, se fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós o glorificamos, louvamos, adoramos com as nossas vidas. Repito, em nosso dia a dia, o nosso viver deve ser uma constante manifestação do louvor da glória de Deus. Adoração a Deus nosso Senhor, não apenas em momentos que chamamos de culto. Não em momento de cânticos, quando dizemos, já li um livro, mais de um livro, que o cara diz, o momento que o crente mais mente é quando canta louvores. Nos louvores é tudo bom e bonito. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Isso é mentira. A gente canta aqui, ai, coisa linda. Se você faz isso? Não. Então você está mentindo quando está cantando. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Tem que prestar muita atenção, não é só em momento de cântico, não. Não é só em momento de satisfação do adorador. Ai, Deus é fiel. Por quê? Porque deu certo para você alguma coisa. Se tivesse dado errado, ele seria fiel? Seu filho passou no Enem, Deus é fiel. Seu filho não passou, ele continua fiel? Minha filha saiu da intubação da Covid, quase morre, eu achei que ela ia morrer. E estava tudo certo se ela tivesse morrido. Não morreu, saiu. Deus é fiel. E se ela tivesse morrido? Deus não seria fiel, não? Então não é só em momentos de satisfação do pretenso adorador, mas em todas as circunstâncias, especialmente as circunstâncias adversas. Mesmo que nos sejam terrivelmente contrárias, como aconteceu com os salmistas tantas vezes. No texto em que lemos, vemos uma situação específica de glorificação e louvor a Deus, que não era um momento de cânticos, nem era o que poderíamos classificar como um momento agradável para o adorador, que foi chamado por Josué, o profeta de Deus, para adorar a Deus. Glorifica a Deus, louva a Deus. Como? Confessa o teu pecado. Era um momento de confissão de pecado, e o que é pior ainda, confissão de pecado que levaria a pena de morte ao sujeito. Deus já tinha dito para Josué: eu vou te levar ao pecador, e ele deverá ser queimado, apedrejado e queimado dele, tudo que é seu. Deus deu a Josué como é que ele chegaria. Então nós vamos ver aqui ainda o texto. Vai pelas tribos. Ele foi pelas tribos, caiu na tribo de Judá. Vai na tribo de Judá, caiu na família de fulano, lá que eu não lembro o nome. Da família de fulano, caiu não sei quem. Pronto. Chegou em nosso amigo que tinha cometido o erro, Acã. Então, olha só, meus filhos, como acontece, mesmo diante de circunstâncias em que o cidadão iria confessar para a própria morte, era um momento de louvor, de adoração, de glorificação a Deus, por aquele sujeito que ia ser morto apedrejado. Portanto, confessar os nossos pecados é um ato de glorificação e de louvor a Deus. Vocês já haviam pensado nisso? Quem já havia pensado nisso, que um ato de confessar pecados é um ato de louvar, de engrandecer, de adorar a Deus? Ninguém. Ninguém pensa nisso. Vamos relembrar a lei cerimonial. Por isso que eu digo que essas reuniões de oração não valem nada, mas não valem nada. Ninguém está ali confessando pecado,
muito menos interessado em se arrepender. Eu quero é que Deus me abençoe do jeito que eu sou. Eu sou uma má esposa, não respeito meu marido, nem nada, mas venho para a reunião de oração pedir para Deus abençoar meu casamento. Normalmente são mulheres que vão para essa reunião de oração. Não ensino meu filho na disciplina do Senhor e venho para a reunião de oração pedir para Deus fazer meu filho ser obediente. É brincadeira o negócio disso. E o pastor apoia essas pessoas. Vamos orar, irmão, vamos orar. Isso é um falso pastor de uma falsa ovelha. Então, irmãos, prestem atenção. No culto a Deus, conforme Ele mesmo estabeleceu lá no Velho Testamento, vamos fazer uma lembrança rápida da lei do Velho Testamento. Toda a cerimônia de louvor e adoração de Israel iniciava com um ato de confissão dos pecados. Está na lei lá isso. Antes de pedir perdão pelos pecados do povo, os líderes de Israel, fossem os patriarcas, fossem os sacerdotes, fossem os profetas e até alguns poucos reis piedosos, 8 no total, eles confessavam o pecado do povo antes de pedir a bênção de Deus, antes de pedir que Deus os abençoasse. Vamos ler todas as orações. Daniel, por exemplo: Senhor, nossos pais pecaram, nossos reis pecaram, nossos príncipes pecaram, nós pecamos contra o Senhor, ao Senhor pertence a justiça, e a nós ficar vermelhos de vergonha. É isso que quer dizer corar de vergonha. Corar é ficar vermelho. Todos eles confessavam o pecado que haviam cometido contra Deus antes de pedir bênção de Deus. Hoje não, a pessoa não quer confessar nada, não quer admitir que está errado, não quer muito menos se arrepender, e vem com culto de oração pedir para Deus abençoá-lo. Irmãos queridos, a confissão de pecados é uma atitude que glorifica e louva a Deus. Por quê? Porque na confissão o crente se prostra diante de Deus, diante do Senhor da criação, o Senhor que me criou e o Senhor que me redimiu, e o Senhor que agora me santifica. Eu sei que Ele é poderoso, é por isso que eu estou confessando a Ele a minha desgraça. Miserável homem que sou, como o próprio Paulo dizia, desventurado homem que sou, na total dependência da graça e da misericórdia de Deus. Lembrando que misericórdia tem a raiz miséria. Por que é que eu preciso da misericórdia de Deus? Porque eu sou um miserável pecador. É por isso que eu preciso da misericórdia de Deus. Na confissão de pecados não há lugar para orgulho. Deus não trata com orgulhosos. Está na Bíblia isso quantas vezes? Na confissão de pecados não há lugar para arrogância. Deus não trata com arrogantes. Na confissão de pecado não há lugar para hipocrisia. Não adianta você vir com um papo furado assim, Deus sabe todas as coisas. Na confissão sincera, o crente reconhece a soberania de Deus, a onisciência de Deus, e sabe que o Senhor já tem conhecimento, mesmo antes de ele confessar. Mas ele precisa confessar. Eu estou diante do meu Senhor, o único que tem poder para me perdoar, o único que tem poder para me santificar. O crente reconhece que o seu pecado é uma ofensa à santidade de Deus, à justiça de Deus, que precisa ser feita por causa do meu pecado. O crente reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador. O crente reconhece que a sua relação com Deus é de um pecador redimido, que precisa estar o tempo todo na dependência de Deus, e por isso eu tenho que confessar a Ele o tempo todo meus pecados. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e isso glorifica a Deus, isso louva a Deus. Foi essa a atitude requerida por Josué a Acã. Meu filho, glorifique a Deus e louve a Deus de Israel. Confesse o que você fez. Não me escondas. Porém, irmãos, como o texto nos mostra, já falamos aqui no início rapidamente, precisamos ressaltar que a confissão, o arrependimento e o perdão do pecado não isentam o faltoso da justiça de Deus. Eu vivo dizendo para os irmãos aqui,
Pecado tem perdão, consequência de pecado não. Se você assassinar alguém, seja qual for o motivo, e realmente se arrepender e pedir perdão, você será perdoado por Deus sem dúvida nenhuma. Mas você vai ficar preso 20 anos. Porque matou uma outra pessoa. Se essa pessoa tinha filhos, os filhos dele vão ficar órfãos, mesmo que você seja perdoado por Deus e até pela justiça dos homens. Pronto, solta o cara. O presidente mandou soltar, ou sei lá quem. Sim, mas os órfãos continuam órfãos. O morto continua morto. Então, consequência de pecado não tem perdão. O pecado tem, mas a consequência não. Jovens, homens, se você engravidar uma moça fora do casamento, é possível Deus lhe perdoar? É. Mas 9 meses depois a moça vai parir um bebê, que vai ser um problema na sua vida, o resto da sua vida. E sabe quem vai fazer esse problema na sua vida inteira? Deus. Exatamente por causa da sua justiça. Então, meus filhos, prestem atenção. Eu vivo lembrando aqui. Consequência de pecado não tem perdão. O caso mais ilustrativo dessa verdade está nesse texto que nós lemos aqui. Relembrando, Israel acabara de vencer uma batalha braba contra Jericó. Foi totalmente destruída por Deus. Mas em desobediência deliberada, o nosso amigo Acã resolveu ficar com bens amaldiçoados por Deus, deve ser queimado tudo, e com bens abençoados por Deus, o ouro e a prata tragam para a casa do tesouro. Ou seja, o cidadão desobedeceu a Deus nos dois lados. O lado que foi amaldiçoado por Deus deve ser queimado tudo. O lado que foi abençoado é para trazer para a casa do tesouro. Ele ficou com uma parte amaldiçoada e com uma parte abençoada. Desobedeceu a Deus nas duas pontas. Então, olha só, irmãos. Ele não podia ficar nem com uma parte nem com a outra. Aí eu quero lembrar aos irmãos que o que o Senhor consagrou é dele. O que o Senhor amaldiçoou também é dele. Mas o que ele amaldiçoou, ele mesmo lançará no fogo, como ele mandou queimar lá. Quantos irmãos ficam com a parte que Deus amaldiçoou, digamos assim, pegando o que não é para pegar, pegando o que eu digo vivendo com coisas que não é para você viver, querendo ter coisas que não é para você ter, querendo estar onde não é para você estar, querendo ser o que você não é para ser. Quantos? Eu sei aqui da nossa igreja quantos vivem assim. Uma ânsia desgraçada de querer ter, ser, totalmente contrário do que Deus disse. Não cobiceis as coisas do mundo, o mundo jaz no maligno. Quem quer as coisas do mundo não tem Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Pronto, então você quer ter o que Deus disse que não é para você ter. Aí o outro lado. Dízimos e ofertas, por exemplo, que Deus consagrou para ele e você fica com eles. É a mesma coisinha. Eu ensino para vocês aqui segunda e sexta-feira, mostrando que tudo que aconteceu com Israel não é diferente do que acontece com a gente. O que mudou foi só o contexto sociopolítico, religioso, mas a realidade é a mesma. O nome do bicho é pecado. E esse pecado tem um nome inicial: desobediência. Adão e Eva. Todo o resto vem em seguida. Todo o resto vem em seguida. O nome do bicho é pecado, e esse pecado é desobediência. O que você faz depois é simplesmente desdobramento da desobediência. Seja morte, adultério, roubo, prostituição, o que for. É tudo fruto da desobediência, só. Então, meus filhos, olhem. Nem o que o Senhor disse para você, que não é para você ter, nem isso você deve ter. Nem o que o Senhor disse, isso é meu, traga para mim, também não deve ficar com você. O caso mais prático que a gente conhece, de quase todo mundo, de quase todas as igrejas, dízimo de ofertas. As pessoas não dão. Mas não é seu, meu amigo. Deus consagrou para si. Pois é, mas você não dá. Você fica com ele. O ouro e a prata lá que Acã ficou, você também fica. Do mesmo jeito. Atenção. Não quero dinheiro de ninguém aqui, o vizinho. O que eu quero é ensinar
quero é fidelidade de quem é crente. Quem é crente é crente. Quem não é, não vai ser nunca. Pode eu morrer de falar aqui. Preste atenção, irmãos. Foi por causa disso que Israel perdeu a batalha. A batalha na cidadezinha de Ai. E agora, depois de uma derrota surpreendente, Josué, líder do povo, caiu prostrado diante do Senhor e disse: Senhor, que é isso? Que é isso? Como é que nós perdemos essa batalha? E o Senhor disse a ele: Israel pecou. Eu disse que ia ver alguns versículos antes, vamos ver aqui. De 11 a 15, rapidinho. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus é onisciente, não adianta tentar esconder. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, Josué, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará às casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Foi Deus que determinou tudo como Josué devia fazer. Muito bem, irmãos. Aí prestem atenção. Israel pecou. Mas quem foi que pecou? Não foi só Acã? Não foi só Acã que pecou? Como é que Deus disse Israel pecou? De 16 a 18. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, a tribo de Jesus. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, chegou a casa de Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Queridos, embora a situação seja trágica, porque houve morte aqui de uma família inteira, foi só Acã que pecou. Não podemos deixar de ver a beleza do texto. Nós vemos, por exemplo, o sentido orgânico da igreja, o sentido de corpo da família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A salvação é individual, vimos hoje de manhã na escola dominical. Sim, mas os indivíduos salvos se agregam no que se chama de igreja. A igreja de Deus, não é a igreja presbiteriana, batista, isso não tem nada a ver. Igreja é a reunião dos salvos. Presbiteriana, batista, isso é reunião sociopolítica e econômica. Então, irmão, nós vemos aqui, que coisa linda. Que coisa linda nós podemos ver nesse texto. Quem pecou foi Acã, mas Deus disse: Israel pecou. Irmãos, isso também vale para a igreja. Do mesmo jeitinho. O pecado individual de um membro da igreja, quando esse pecado é deliberado e encoberto e não confessado, mas vem para as reuniões de oração, santo todo, para Deus abençoar, isso vai causar grandes problemas na comunidade. É uma igreja sem poder. Qual é o poder? Vida de santidade. E ainda diz que é crente. Safado desse. As pessoas sabem. Os vizinhos sabem. Os vizinhos sabem. Ainda diz que é crente.
Então isso é a primeira coisa que a gente deve lembrar. É um corpo. Olhem a relação orgânica que há. Foi só Acã que pecou. Israel pecou. Inclusive a mulher dele, os filhos dele não pecaram. Foi ele que pecou, mas Deus mandou matar todos. E em segundo lugar, é sobre isso que nós estamos falando. A confissão de pecados, por mais estranho que nos possa parecer, é uma atitude que glorifica o Senhor, que louva o Senhor, que adora o Senhor. Veja o que Josué disse a Acã, 19:20. Nós começamos a ler. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória a Deus, Senhor, Deus de Israel. A Ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Ou seja, a tua confissão, Acã, será um momento, um ato de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Alguém já pensou nisso? Não, eu quero é ser abençoado por Deus. E Acã respondeu: verdadeiramente, pequei contra o Senhor e fiz assim e assim. Vi uma capa babilônica, achei bonita, tomei para mim. Vi um ciclo de prata, uma barra de ouro, cobicei e levei para mim, está tudo enterrado lá dentro da minha tenda. Irmãos, pelas palavras de Josué, nós podemos ver claramente que Acã, ao confessar o seu pecado, estaria dando glória a Deus, estaria louvando a Deus. Porém, como eu já disse ainda agora, nós podemos ver na sequência do texto que mesmo que Acã tenha glorificado e louvado a Deus com a sua confissão, ele foi apedrejado e queimado juntamente com tudo que era seu, familiares e bens, tudo. Mas isso não é incompatível com um Deus misericordioso, com um Deus bondoso, com um Deus que é amor? Não, não é incompatível, porque esse Deus agiu com justiça em um homem que acabou de glorificá-lo e acabou de louvá-lo. E mesmo assim foi morto queimado, porque a justiça de Deus tinha que ser feita. Deus não disse que era para queimar tudo e trazer só o ouro e a prata? É esse o Deus da Bíblia, irmãos. Não é esse Deus bonachão, um Jesus louro, de olhos azuis, com um jeito lá nada masculino. Esse Jesus é falso. O Jesus das igrejas é falso. Não é o Jesus da Bíblia. Não é incompatível o que Deus fez com Acã. Na verdade, o que vemos nesse texto é a grande misericórdia de Deus para com Acã, para que ele glorificasse e louvasse a Deus antes de morrer. Ele não fez escondido, ninguém sabia. Tanto que Josué foi lá questionar Deus: Senhor, foi o que houve? Ninguém sabia. Você podia ter ficado escondido? Ninguém sabia. Mas Deus deu a Acã, pela sua misericórdia, Deus deu a Acã a oportunidade de ele se arrepender, confessar, glorificar e louvar a Deus e ser morto. Pronto. Qual é o problema de ter sido morto? Nenhum. Deus é juiz soberano e sabe o que é que tem que ser feito com suas criaturas. Nós não fomos criados para louvor da glória de Deus, falando agora? Pois é, Acã louvou e glorificou a Deus e foi morto em seguida. Pronto. O que era para ele fazer, ele já fez. Deus deu a oportunidade de ele se arrepender, confessar, e tirou-lhe a oportunidade dele vir a fazer de novo. Pronto, tá bom. Esse aqui já cumpriu o seu papel. Deus é soberano, a sua justiça é irretocável, eu não tenho que questionar atos de Deus. Ele tanto tem poder para perdoar o pecado, como tem poder para punir o pecador. E nós precisamos ter consciência de que tanto uma coisa como a outra acontecem para louvor da glória de Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós não fomos criados para o louvor da sua glória? Nós precisamos saber, irmãos,
que a vida cristã, ela é um testemunho. É para ser um testemunho constante através de uma vida de santidade. Mesmo com o sacrifício da própria vida, como fizeram os profetas e os apóstolos. Todos, ou quase todos, a Bíblia nos relata, morreram por causa do seu testemunho. Os profetas dizendo para Israel, vocês estão em pecado e Deus vai puni-los, e eles mataram os profetas porque estavam falando a verdade. Jesus, mataram o próprio profeta, porque estava, eu sou a verdade, mataram. Seus apóstolos mataram todos, por quê? Porque Jesus diz, vão matar vocês. Mataram a mim? Imagine, vão matar vocês também. O mundo vos odiará, exatamente porque vocês não são do mundo. Interessante essa palavra do Senhor Jesus não servir para os pastores de hoje. É tudo famoso. Tudo admirado pelo mundo. Se o mundo admira um pastor, irmãos, essa é a prova cabal de que esse pastor é falso. Jesus não disse. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Pois é, o mundo não ama os pastores? Então são do mundo. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odiará. Alguém odeia pastor? Odeia o pastor ladrão, que todo mundo sabe que é ladrão. Aí algumas pessoas odeiam. Outros ainda seguem ele mesmo sendo ladrão. Outros não, muitos. Mas os pastores é tudo querido, famoso. Onde vão? O pastor tal. Todo mundo atrás do pastor. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Nós precisamos saber e testemunhar que Deus é amor. É. Deus é verdade. É. Deus é misericordioso. É. Mas Deus também é justo. Justiça. E o que Ele mandou, Ele vai cobrar. E se você fizer errado, ainda que se arrependa, Ele vai cobrar a si mesmo. Ou então a sua justiça não seria feita. Portanto, queridos, que nada nos impeça de glorificar e louvar o nosso Senhor com as nossas vidas. E isso deve começar pela confissão dos nossos pecados, pelo arrependimento sincero diante de Deus, porque Ele sabe. Ele sabe. Ele quer a sua confissão porque Ele mesmo disse que Ele não desprezará um coração compungido e contrito. Caia diante de Deus, Senhor, eu não tenho feito o que o Senhor mandou até hoje na minha vida, na minha casa. Eu não tenho feito. Sei que não tenho feito e sofro as consequências. Então, meu Senhor, me ajuda. Eu confesso. Mas me ajuda para que eu mude. Faz 15 anos, dia 24 de fevereiro agora fará 16 anos que eu digo isso aqui dessa igreja. Quem já deu prova de que mudou alguma coisa? Ninguém. Continua, vamos levando. E vendo que o vamos levando vai ficando cada vez mais difícil de levar. Isso é desafiar Deus. E ainda que se arrependa e confesse, o problema vai continuar. A consequência vai continuar. Eu lembro de uma irmã, que segundo ela era mãe de santo, bruxa, sei lá o quê. Ela mesma disse que providenciou a morte de várias pessoas. Ela mesma disse isso uma vez conversando comigo. Lá com a bruxaria dela. Depois de algum tempo na igreja, ela veio me dizer que a casa dela era um desmantelo. Os filhos, péssimos filhos, marido. Eu não me converti. E foi. Se é que se converteu, a senhora se converteu. Seu marido e seus filhos, não. A senhora é responsável pela forma como eles são. De alguma forma, a senhora é responsável. Seu marido é o principal, mas a senhora é corresponsável por eles serem assim. A senhora
diz que foi convertida. Eles não. Pois é, a senhora vai colher o que plantou até agora. Filhos com 30 anos dentro de casa, solteiros, 20, 30, não sei quanto, bando de vagabundo. A senhora plantou isso, pois vai colher isso o resto da sua vida, mesmo convertida. O Senhor é justo para perdoar o pecador, o pecado, e é justo para punir o pecador, mesmo convertido. Conversão tem a ver com salvação. Não seremos julgados mais para salvar. Os que são salvos não serão mais julgados para a salvação, mas pelos atos sim. Jesus mesmo disse isso, está escrito na Bíblia em vários lugares. Então, irmãos queridos, que nada nos impeça de glorificar e louvar a Deus com nossas vidas. E eu repito que isso deve começar com a confissão dos nossos pecados, um arrependimento sincero, que cada um faça um autoexame. Será que não estamos em pecado deliberado contra Deus, sendo alertados pelo pastor há tantos anos, e a gente continua na vidinha do feijão com arroz, que nem o mundo? Só vem para a igreja de domingo. Que nem o mundo, vai cada um para a sua igreja de domingo. Bruxo, macumbeiro, espírita, católico, todo mundo vai para a sua igreja. Pois é, essa daqui é igualzinho, do mesmo jeito. Se a sua vida não muda e continua, é igualzinho do mesmo jeito. Não tem mudança nenhuma. O fato de ser presbiteriano, batista, candomblezeiro, isso não altera nada. Isso não representa nada. Quem é ovelha, obedece. Quem é ovelha, segue o pastor. E mais, quem é ovelha, ao entrar em uma igreja e ouvir a palavra do pastor, ele saberá se esse espírito que está falando ali vem de Deus ou não. Desde menino, quando eu fui convertido, com 13 anos de idade, nasci na igreja, mas a minha conversão foi aos 13 anos de idade, em uma pregação. Eu lembro perfeitamente da pregação do pastor, eu lembro da pregação, lembro de tudo. Desde aquela época, quando eu escuto uma pregação dentro da minha igreja presbiteriana, que eu nasci e me criei, está errado. Isso que esse cara está dizendo aí agora é falso. Detalhe, mesmo que seja meu irmão pastor pregando, tenho 4 irmãos, eu sou o quarto, aliás, tenho 3 irmãos pastores, somos 4. Quando o irmão meu, eu vejo uma pregação que está errado, isso que ele acabou de dizer está errado, é falso. Ainda que ele tenha dito citando a Bíblia, é falso. A forma como foi apresentado é falso. Pois é, Jesus não disse: as minhas ovelhas não serão enganadas? Então que cada um faça um autoexame. Será que estamos em pecado deliberado, ano após ano, escutando essa ladainha do pastor Juarez, que é uma ladainha bíblica? Será que não há coisas condenadas em nossas casas? Quantas capas babilônicas nós levamos para dentro da nossa casa? Um irmão falou comigo sobre a vacina das crianças. Porque não sei o quê, porque estão... esse bando de leseira que o pessoal distribui pelo zap. Porque está inoculando os nossos filhos um mal que vai fazer o mal aos nossos filhos, não sei o quê. Meu irmão, um mal muito maior que faz aos seus filhos, a sua filha, no caso, seu filho, é você dar um celular para ele. Eu lhe garanto que isso faz muito mais mal do que qualquer vacina. Ainda que essa vacina venha fazer mal mesmo. O celular que você dá para o seu... A capa babilônica chamada celular, que você dá para o seu filho, com a internet, para ele ficar 24 horas mexendo naquilo, faz muito mais mal para o seu filho do que uma vacina que provavelmente vai fazer mal. Quantas capas babilônicas nós temos em casa? Quantos ciclos de prata, barras de ouro, de forma metafórica, nós levamos para dentro de casa? Ao não dar dízimo e oferta, ao não ajudar um irmão necessitado. Quando eu não ajudo um irmão necessitado e eu tenho condição de ajudar, eu estou simplesmente sendo um ladrão.
Porque Deus me deu exatamente para eu abençoar aquele irmão necessitado. E eu não dou. Então eu estou ficando com o que não era para ser meu. É um ciclo de prata que foi consagrado por Deus para ele, para a sua glória, no momento em que eu ajudo um irmão necessitado, e eu não dou, eu fico com ele para mim. Ou, como eu já disse, celular, uma televisão de 300 polegadas que eu boto numa sala e faço um verdadeiro templo a Baal na sala da minha casa e fico ali com meus filhos, vendo tudo quanto é tipo de filme, tudo tipo de porcaria. Mas eu não consegui enxergar que aquilo é capa babilônica que eu levei para dentro de casa. Eu fiz um altar a demônios dentro da minha casa. Quem é que não tem uma sala assim na sua casa aqui? Quero ver quem é que não tem. Quanto tempo se gasta na frente de uma televisão vendo porcaria com os filhos do lado, comentando e tal, tal? Quanto tempo gasta estudando a Bíblia com os filhos? Capas babilônicas dentro de casa. Será que não há coisas condenadas em nossas casas, em nossas vidas? Qual é a ordem de Deus? Santifica o povo, Josué. Santifiquemos, irmãos. Glorifiquemos e louvemos a Deus, confessando nossas falhas nas nossas casas, nas nossas vidas, confessando os nossos pecados. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. E deixou registrado esse episódio aqui do seu doutor Acã para nos ensinar. Exatamente para nos ensinar. Portanto, como Josué disse a Acã, demos glória ao Senhor da igreja. Ele lá disse ao Senhor Deus de Israel. Aqui nós dizemos ao Senhor Deus da igreja. Israel já foi. E a Ele rendamos louvores, confessando-lhe os nossos pecados, confiante da sua graça e misericórdia, ainda que venha o seu juízo, porque a sua justiça será feita de qualquer maneira em nós e através de nós, para que o mundo saiba quem é esse nosso Deus. É assim que nós temos que viver, irmãos, para louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.